ou não consideradas pelo Supremo Tribunal Federal dentro da ampla independência de que goza aquele tribunal. É importante ressaltar também, em razão de alguma informação, possivelmente algum lapso que saiu na imprensa, no sentido de que existiria um novo pedido de prisão. Não existe novo pedido de prisão em relação a José Dirceu, embora existam alguns fatos novos, porque já existe uma ordem de prisão bastante consistente, com fundamentos muito sólidos, e porque nós temos apresentado alguma cautela no tocante a novos pedidos de prisão, quando já existem pedidos de prisão decretados anteriormente e apreciação dos tribunais superiores. Nós não queremos passar a impressão equivocada, muitas vezes, de que nós poderíamos estar buscando burlar a apreciação de um decreto de prisão já exarado por parte de um tribunal superior. Porque se houvesse uma nova decretação de prisão, essa nova decretação poderia substituir a prisão anterior e o réu teria que galgar grau a grau de revisão, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal novamente. Para não dar margem a qualquer interpretação equivocada, nós não decidimos nesse momento não realizar um novo pedido de prisão nesse momento, nesse caso. E entendendo, evidentemente, que existem aí razões de sobra para a manutenção de prisão de José Dirceu, que ela é extremamente necessária, e manifestando aí nossa plena convicção de que o Supremo Tribunal Federal manterá essa prisão hoje. Bom dia a todos. Como o Deltan colocou, a denúncia de hoje envolve crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao ex-ministro José Dirceu. Como nós sabemos, os crimes de lavagem envolvem a ocultação ou a dissimulação da origem, da propriedade ou da movimentação de bens, direitos ou valores decorrentes de crimes. No caso de José Dirceu, as provas apontam que essas vantagens indevidas, que foram recebidas de forma oculta e dissimulada, vieram de crimes de cartel, de fraude à licitação e corrupção praticados no seio e em desfavor da Petrobras no esquema descoberto pela Lava Jato de Max Propina e Max Lavagem de Dinheiro. Existem duas ações penais já propostas pelo Ministério Público Federal que estão relacionadas com esse caso. Os números constam neste slide que está sendo mostrado agora. A primeira é relacionada a pagamentos indevidos feitos por executivos da UTC, executivos da Engevix, e a segunda é relacionada a pagamentos indevidos, propinas, pagas por executivos da UTC, especificamente no consórcio TUC, no Comperj. Pode passar, por favor. Bom, especificamente em relação à primeira lavagem, ou primeiro conjunto de atos de lavagem que são objeto da denúncia de hoje, estão intimamente relacionados com a primeira ação proposta contra o ex-ministro José Dirceu, em que se chegou a uma condenação de 20 anos e 10 meses de reclusão pela prática de crimes de pertinência à organização criminosa, corrupção ativa por 5 vezes e lavagem de dinheiro. Esses crimes estavam relacionados ao pagamento ou a pagamentos feitos de vantagem indevida por executivos da Engevix no bojo de diversos contratos da Petrobras, como contratos da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, contratos de obras na refinaria Presidente Bernardes e também na refinaria Presidente Getúlio Vargas. Esses repasses de vantagens indevidas chegaram a cerca de 15 milhões de reais, sendo naquela denúncia rastreado o pagamento de cerca de 10 milhões de reais. Nesses pagamentos estão incluídos pagamentos feitos a empresas de consultoria por meio de contratos fictícios, como, por exemplo, para a Jamp Engenharia, empresa do intermediador de propinas Milton Pascovitch, e também para a empresa de assessoria do próprio ex-ministro José Dirceu. Além disso, foram identificadas também a quitação de serviços no interesse do ex-ministro, especificamente reformas de imóveis, um imóvel em Vinhedo e outro em São Paulo. Bom, a denúncia de hoje, ela envolve também a quitação de serviços no interesse do ex-ministro. Especificamente, estamos falando aqui de uma lavagem de dinheiro para a quitação de serviços de assessoria de empresa. Houve o pagamento no interesse do ex-ministro de serviços de assessoria para uma empresa chamada Entrelinhas Comunicação.
No ano de 2009, o próprio ex-ministro José Dirceu procurou essa empresa e firmou, por meio de sua empresa de assessoria, JD Assessoria, um contrato de assessoria de imprensa que previa o pagamento de R$240 mil em 12 parcelas de R$20 mil. No entanto, ao longo desse contrato, não foi possível ou não foram identificados pagamentos da JD Assessoria para o valor total do contrato de R$240 mil, mas apenas o pagamento de R$92 mil. Diante desse pagamento menor do que o contratado e da necessidade de continuar os serviços, Luiz Eduardo, irmão de José Dirceu, procurou a empresa Entrelinhas Comunicação para que essa recebesse os pagamentos por meio da Engevix. A Engevix não possuía nenhuma razão lícita para realizar esses pagamentos a José Dirceu, a não ser a própria quitação de propinas, ou o crédito de propinas seria utilizado e foi utilizado para quitar esses serviços. Dessa forma, a Engevix realizou os pagamentos que estavam pendentes e continuou a pagar por esse serviço de assessoria de imprensa, que se estendeu até fevereiro de 2012. Importante a gente relembrar que naquela ação, a primeira ação em que restou condenado José Dirceu, foram identificados pagamentos ou repasses de propina num período considerável, de 2007 até 2013. Ou seja, esse período abarca o período dos pagamentos realizados para a Entrelinhas. Bom, essa relação entre a Engevix e a Entrelinhas esteve sustentado em um documento em que há vários indícios de ocultação da natureza e do real beneficiário desses serviços, e redundou em 12 pagamentos, os 6 primeiros de R$100 mil e os 6 últimos de R$50 mil, ao longo de abril de 2011 até julho de 2012. Esses pagamentos totalizaram R$900 mil e, por esses pagamentos, a Entrelinhas prestou serviços a José Dirceu até fevereiro de 2013. Importante destacar que os representantes da Entrelinhas confirmaram que prestaram esses serviços pessoalmente ao ex-ministro, apresentaram relatórios desses serviços prestados e disseram que nunca prestaram qualquer serviço à Engevix. Bom, pode passar, por favor? Desculpe. Os serviços, então, prestados pela assessoria de imprensa, no interesse de José Dirceu, mas paga com recursos de propina da Engevix, incluíram a emissão de relatórios sobre a imagem de José Dirceu, gerenciamento de entrevistas, organização do livro assinado pelo ex-ministro Tempos de Planície e a elaboração de artigos. Bom, de forma exemplificativa, nós trouxemos aqui no próximo slide parte do relatório apresentado pela Entrelinhas ao ex-ministro José Dirceu, em que se vê a nítida preocupação de que a assessoria de imprensa cuidasse da imagem do ex-ministro. Importante nós lembrarmos que nesse período a ação penal 470 já havia sido recebida e era processada perante o Supremo Tribunal Federal. E, como nós podemos ver nesse trecho, havia uma intensa preocupação com a imagem do ex-ministro e a assessoria de imprensa cuidava para que essa imagem não fosse tão desgastada pelos efeitos negativos da exposição do ex-ministro nessa ação. Apenas para citar um trecho, nós vemos aqui: nas redes sociais identificamos o aumento da manifestação sobre o combate à corrupção e o julgamento do STF, sempre com o seu nome associado em uma tentativa de desgaste à sua imagem. Em seguida, preparamos para você uma análise de notícias, usamos o artigo de um determinado jornalista favorável a você para rebater a onda de manifestações negativas nas redes sociais. Nós vemos aqui o dinheiro de propina usado para pagar a assessoria de imprensa para minimizar os efeitos deletérios da exposição do ex-ministro José Dirceu na ação penal 470. De forma elucidativa também, no próximo slide, nós apresentamos também uma passagem de um artigo vinculado à prestação de serviços dessa assessoria de imprensa, datado de dezembro de 2012.
Lembrando que o julgamento da ação penal 470, mensalão, ocorreu no final de dezembro de 2012, esse artigo tem o seguinte título: o ano da conclusão de uma farsa. Esse artigo consta dos relatórios apresentados pela Entrelinhas e consta de uma tabela de artigos escritos dessa prestação de contas dessa empresa de assessoria de imprensa. Destaco também uma passagem desse artigo, que diz o seguinte: o comportamento do relator da AP 470 também foi aqui e ali criticado, muitas das vezes pelos próprios colegas, como se sua visão fosse a única verdade possível, ou como se o resultado do juízo feito por um colegiado não devesse ser alvo de contraditórios e divergências. Forjou-se um herói nacional, não pelas massas e movimentos sociais, mas das letras e imagens midiáticas. Pois bem, nós vemos que os recursos, o dinheiro usado para pagar essa assessoria de imprensa é decorrente dos crimes praticados na Petrobras. Ou seja, o dinheiro de propina foi utilizado para limpar a imagem ou tentar limpar a imagem de José Dirceu durante o julgamento do mensalão e até para escrever artigos em que se realizou crítica ao Supremo Tribunal Federal. Mas essa não é a única lavagem que foi objeto dessa denúncia. Existe também um outro conjunto de atos de lavagem envolvendo a UTC Engenharia, que será agora exposta pelo colega Robertson Pozobon. Bom dia a todas e todos. Particularmente no que diz respeito a essa segundo capítulo de atos de lavagem, objeto dessa denúncia, ele se refere a 2 aditivos contratuais falsos, ideologicamente falsos, que foram celebrados entre a empreiteira UTC e a empresa de assessoria do ex-ministro da Casa Civil, JD Assessoria. Esses aditivos eles foram celebrados no âmbito de um contrato firmado em fevereiro de 2012, que contemplava ou contemplaria a prestação de serviços pelo ex-ministro, a UTC, para inseri-la no mercado internacional, particularmente no Peru. Em decorrência desse contrato, que foi um contrato no valor de R$1,5 milhão, houve a apresentação por José Dirceu e seu irmão de uma lobista que se dizia amiga do ex-presidente do Peru. A execução do contrato ela foi um pouco além disso, não resultou na celebração de qualquer contrato ou execução de qualquer obra pela UTC no Peru, mas encerrando esse contrato no final do ano de 2012, especificamente no dia 14/12 de 2012, ou seja, 3 dias antes do término do julgamento definitivo, do término do julgamento da ação penal 470 do mensalão, José Dirceu e Luiz Eduardo convidaram Ricardo Pessoa para um almoço na residência de José Dirceu. Nesse almoço, houve uma abordagem por parte do irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, que perguntou ao então empreiteiro Ricardo Pessoa se seria possível aditar aquele contrato, haja vista que José Dirceu passava por dificuldades financeiras naquele momento. Esse pedido aditivo foi feito num contexto de um contrato que já não era mais executado propriamente e mais num contexto de auxílio. Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, nesse contexto, sabendo que José Dirceu fora responsável por participar da nomeação de Renato Duque à diretoria da Petrobras, que ele detinha influência naquela estatal, sabendo que João Vacari administrava um caixa de propinas, uma conta corrente de propinas da UTC na Petrobras, optaram por celebrar esse aditivo ideologicamente falso em fevereiro de 2013, e com base nele, um aditivo simulado e ideologicamente falso, foram emitidas 12 notas fiscais por mês, até o início do ano de 2014. Esses 12 pagamentos eles estão sintetizados na tabela acima e resultaram na transferência de R$906 mil da empreiteira UTC como propina em pagamento a José Dirceu.
como os senhores podem notar, esses pagamentos se estenderam durante todo o julgamento do processo mensalão da ação penal 470 e foram além, inclusive, após o julgamento da ação. Não obstante isso, embora esse aditivo não tenha sido efetivamente prestado, não tenha sido prestado serviços, mas tenha sido simples simulacro para a transferência do valor da empreiteira para o ex-ministro da Casa Civil, próximo ao final do término desse primeiro aditivo contratual, ou seja, já no ano de 2014, quando José Dirceu cumpria a pena, estava preso pelas práticas de corrupção julgadas no caso Mensalão, Luiz Eduardo novamente procurou, com a aquiescência do seu irmão, o empreiteiro Ricardo Pessoa, e lhe pediu que houvesse um novo aditivo, justamente um aditivo também para conceder auxílio financeiro ao conjunto dos irmãos. Esse pedido foi acatado e houve novamente a celebração de um novo aditivo entre a JD Assessoria e a UTC, com o objetivo de prestar consultorias e assessorias no ambiente internacional, sendo que esse aditivo, logicamente, é um aditivo flagrantemente simulado e falso, pois o consultor naquele momento encontrava-se preso. Um outro dado relevante diz respeito a uma conversa que houve entre os denunciados, particularmente entre Ricardo Pessoa e João Vacari Neto, conversa na qual ambos ajustaram, logicamente com a participação dos demais, uma compensação dos valores indevidos transferidos pela UTC para a JD Assessoria na conta corrente de propinas que a UTC devia em decorrência de contratos da Petrobras. Então, essa tabela foi uma tabela fornecida pelo colaborador Ricardo Pessoa no ambiente da sua colaboração, e ela nos mostra ali na segunda linha uma compensação que foi efetuada no valor de R$ 1.690.000 em decorrência de um contrato específico. Segundo foi revelado pelo colaborador, a compensação dos valores expendidos nos aditivos contratuais falsos com José Dirceu, ela foi compensada com propinas prometidas pela UTC no contrato TUC, efetuado para a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Compeg. E o colaborador mostrou ali, o RJ seria a sigla justamente desse contrato. Como os senhores podem ver, o contato para o ajuste dessas propinas consta em todas as linhas a sigla V, que simboliza Vacari. Contudo, na segunda linha consta V/JD. Nesse segundo caso, no valor de R$ 1.690.000, se deu mediante ajustes entre Vacari e JD, José Dirceu. É importante dizer também que, nesse caso, foi ajustado entre Ricardo Pessoa e João Vacari a compensação do valor integral dos dois aditivos, que seria de cerca de R$ 1.700.000. Contudo, considerando a deflagração da operação, da sétima fase da Operação Lava Jato, onde Ricardo Pessoa foi preso em novembro de 2013, esses pagamentos foram interrompidos em 22 de outubro de 2014. Ou seja, os pagamentos do aditivo que terminariam em fevereiro de 2015 foram interrompidos no final e por meio dele só foram transferidos R$ 1.536.000. Em decorrência desse esquema criminoso já denunciado, já exposto aqui, de uma ação penal proposta por José Dirceu, no caso da Ingevix, já julgada, de uma ação penal proposta em face de José Dirceu por sua participação em corrupções da Apolo Tubulares na Petrobras e da ação penal que hoje são propostas, nós consolidamos esse gráfico. É um gráfico que os senhores podem notar, a linha de cima, ela é a linha escura acima, ela consolida os principais marcos temporais da ação penal 470 do Mensalão, além de alguns dados específicos relativos a José Dirceu e a Operação Lava Jato. Por exemplo, ali consta, só para lembrar alguns dos marcos, que a José Dirceu saiu da Casa Civil em 16/6/2005, a denúncia do Mensalão foi apresentada em 11/4/2006, o STF recebeu essa denúncia em 28/8/2007
Em seguida, o início do julgamento do processo mensalão ocorreu em agosto de 2012. O término do julgamento, como disse anteriormente, aconteceu no dia 17/12 de 2012. E o início de cumprimento de pena por José Dirceu em decorrência do mensalão ocorreu em 15/11 de 2013. E abaixo, também situados temporalmente, vocês podem ver alguns 15 conjuntos de atos de lavagem de dinheiro que foram praticados no interesse de José Dirceu e de seu grupo criminoso. E nessas barras os senhores podem notar algumas informações relevantes desses 15 conjuntos de atos de lavagem. Quais elas? O meio empregado, o período pelo qual ela se estendeu, as empresas envolvidas, o operador financeiro responsável e ainda o montante que foi branqueado, que foi lavado. Então, por meio desse gráfico é possível verificar o que José Dirceu estava fazendo, ou melhor, quanto ele estava recebendo ao tempo em que era processado e julgado pela Suprema Corte Brasileira. Esses atos em azul, eles refletem a primeira denúncia. Então, essa primeira denúncia já exposta pelo colega Júlio Noronha, ela foi proposta em 4 de setembro de 2015, aqui em Curitiba, perante a 13ª Vara Federal Criminal. José Dirceu foi denunciado pela prática de crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro, praticados em conjunto com a empreiteira Ingevix. De acordo com essa denúncia, já julgada, José Dirceu foi o beneficiário final de um percentual significativo das propinas prometidas e pagas pela Ingevix. Cerca de 5 milhões de reais foi o valor. E essas propinas elas foram transferidas por meio de lavadas e repassadas por meio de métodos diferenciados. Houve celebração de contratos entre a Ingevix e a JD Assessoria, celebração de contratos entre a JAMP e a JD Assessoria, custeio de reformas em imóveis de José Dirceu no seu próprio escritório e também a aquisição superfaturada, sobrevalorada de um imóvel de sua filha. Como já disse Júlio Noronha, essa ação penal foi julgada e houve a condenação do ex-ministro da Casa Civil a pena de 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A segunda denúncia, em verde, aqui a cor não está muito nítida, mas ela reflete uma denúncia proposta em junho de 2016, que consistiu no relato de corrupções, atos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no interesse da empresa Apolo Tubulares em favor de José Dirceu e da diretoria de serviços da Petrobras. Nesse caso, José Dirceu, conforme já julgado, foi beneficiado por operações de lavagem e repasses que contemplaram tanto a utilização de uma aeronave que estava sendo administrada por Júlio Camargo. Então, José Dirceu realizou cerca de 113 voos nessa aeronave entre novembro de 2010 e julho de 2011, e isso foi abatido da conta geral de propinas, quanto também um contrato falso celebrado entre a Augure Empreendimentos, que era a empresa de Júlio Camargo, que recebia recursos da Apolo Tubulares, com a empresa de representantes de José Dirceu, Credencial Construtora. Nessa ação penal, José Dirceu foi condenado em março desse ano a pena de 11 anos e 3 meses. E, por fim, as linhas 10, 14, 15 e 8, elas refletem a denúncia que é proposta no dia de hoje, que contempla repasses da Ingevix a entrelinhas para favorecer José Dirceu, seu grupo criminoso, no valor de R$900 mil, e repasses da UTC à JD Assessoria, que somam cerca de R$1,5 milhão de reais. Pontos de destaque nesse gráfico, nesse infográfico. O primeiro é o fato de que José Dirceu lançou mão a métodos muito sofisticados, a métodos rebuscados e bastante variados de lavagem de capitais. Para receber propina nessas 3 ações, que são ações já propostas, não significam que sejam todos os crimes por ele praticados, houve a celebração de pelo menos 10 contratos ideologicamente falsos, com a interposição de 8 diferentes pessoas jurídicas, houve o custeio e reforma de 3 imóveis e de 1 escritório, houve o custeio oculto de fretes de aeronaves particulares para a utilização do ex-ministro, houve a interposição de 2 diferentes operadores financeiros. Ou seja, todo esse estratagema criminoso retrata o modo profissional como José Dirceu praticava crimes. Então, ao longo de uma década. Um segundo ponto que merece destaque, que é possível ver justamente pelo cruzamento da linha temporal acima com os recebimentos abaixo, é o fato de que entre 2009
e o final do ano de 2014 não houve um momento sequer em que José Dirceu não estivesse recebendo propinas, não estivesse sendo beneficiado por atos de lavagem de dinheiro. Isso retrata de uma forma cabal a forma habitual e reiterada como ele praticava delitos. Delitos ao tempo em que estava sendo julgado pela Suprema Corte. Dentro desse cenário, talvez seja possível dizer que a impunidade no país era tamanha que José Dirceu acreditava que sua responsabilização criminal, nesse caso, por uma nova condenação por atos de corrupção, seria como um raio que não poderia cair 2 vezes no seu quintal. Ele praticou delitos depois de ter saído da Casa Civil, depois da denúncia do mensalão ter sido recebida, durante a instrução do processo no mensalão, depois do início do julgamento da ação penal 470, depois de que foi condenado na ação penal 470, no caso mensalão, e ainda depois de que ainda cumpria pena na ação penal 470. Ou seja, o tempo dos crimes objeto da presente denúncia e das denúncias anteriormente propostas mostram o total desprezo e menoscabo de José Dirceu perante a autoridade de um poder, do Poder Judiciário. Esses seriam os dados desse gráfico. Roberto, quer comentar alguma coisa? Bom dia. Agradeço o convite para participar dessa coletiva. Novamente, não tenho muito a acrescentar pela excelente apresentação dos 3 procuradores. Destacando aí naquele universo de casos, universo de fatos que a gente tem observado nos últimos 3 anos, né, de investigações da Operação Lava Jato, variáveis métodos de ocultação. Aqui, num dos casos, bem destacado aqui pelo procurador Dr. Júlio, a questão da IGVIX, em que há um componente adicional de ocultação em que o beneficiário do serviço fica oculto, né, aparentemente, perante os documentos fiscais apresentados, perante a contabilidade da empresa IGVIX, fica demonstrado que ela teria sido a beneficiária, como de fato não o foi. Então, esse tipo de ocultação é um componente adicional, né, variável em relação também aos outros casos aí de serviços prestados, em que o beneficiário não apareceu, como foi o caso em que, em alguns momentos, a própria JD era beneficiária de serviços, embora não, de fato, prestados às empreiteiras, etc. Agradeço aí e aguardamos as perguntas. Olá, bom dia. Vou tentar falar mais alto, porque está dando microfone. Isabela da Globo News. Eu queria retomar uma pergunta, que é um assunto que o senhor comentou a respeito de várias formas. A decisão de hoje foi uma decisão diferente que vocês tomaram em relação ao Léo Pinheiro, por exemplo, que estava solto e depois que sofreu uma nova investigação, teve um novo pedido de prisão. Qual foi a avaliação? Quais são as avaliações? O que mudou na avaliação de um caso para outro caso? E se vocês acham que as informações mostradas hoje são significativas para sensibilizar o Supremo, que na semana passada teve, na verdade, os placares foram ali um pouco apertados, né? Na verdade, em relação a Léo Pinheiro, o que aconteceu foi que surgiram novas provas, informações sobre fatos novos, e isso ensejou a prisão dele. Foi com base em novos fatos e não uma reinstalação da prisão anterior. Em relação a José Dirceu, o que existe agora é sim uma porção de fatos novos, mas nós optamos por não realizar um novo pedido de prisão para não gerar um risco de má interpretação, no sentido de que nós gostaríamos de burlar uma avaliação do decreto de prisão anterior. Nós temos plena confiança de que a prisão hoje é estritamente necessária e que será mantida porque a liberdade de José Dirceu representaria um grave risco à sociedade, tanto em razão da gravidade concreta dos crimes praticados, como em razão da reiteração dos crimes e ainda em função da influência que ele tem num sistema político-partidário que, como nós detectamos mais e mais na Lava Jato, está impregnado de corrupção em diferentes níveis da federação. Ou seja, a mudança de governo não impacta o potencial de influência dele na prática de novos crimes. Para se ter ideia do quanto a prisão é um remédio amargo, mas necessário para estancar os crimes, nós observamos, em relação à parte dos pagamentos efetuados,
que só foram estancados a partir do momento em que o empresário responsável por aqueles pagamentos foi preso em outubro de 2014. E convém lembrar que José Dirceu continua sendo investigado por outros fatos, inclusive recebimentos por parte de outros empresários que não se encontram presos. Ou seja, existe um potencial, um risco de reiteração dos crimes. Além disso, os crimes foram extremamente graves. Foram praticadas dezenas de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro entre 2007 e 2013. Esses recursos somaram mais de 17 milhões de reais. Se nós formos englobar a denúncia oferecida hoje, foram crimes praticados entre 2007 e 2014, totalizando mais de 19 milhões de reais. Boa parte dos crimes foram praticados antes, durante e depois do julgamento do mensalão, como o Dr. Robertson bem ressaltou, o que constitui, em nosso sentir, um assinte à justiça, uma afronta à justiça. A justiça foi completamente desconsiderada e crimes continuaram a ser praticados. Além de tudo isso, nós temos evidências de que recursos desviados ainda não foram recuperados. E existe também a palavra de um delator, no sentido que ele foi orientado durante o julgamento do caso mensalão a sair do país, a deixar o país. Isso nos levanta outras ordens de preocupação com a própria recuperação dos valores, com a garantia da recuperação dos valores e com a própria integridade da instrução do processo. Para além de tudo isso, nós temos ainda algo que reforça a nossa confiança na manutenção da prisão, é o fato de que os 10 julgadores que já se manifestaram nesse caso, nas 4 diferentes instâncias, entenderam que a prisão é estritamente necessária e entenderam pela manutenção dela. Por fim, quando nós olhamos julgamentos recentes da própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal, observamos que, em casos de igual ou menor gravidade, os réus foram mantidos presos. Tudo isso nos faz acreditar, nos ter segurança, no sentido de que a prisão será mantida hoje. De todo modo, nos pareceu oportuno, em razão do julgamento que acontecerá hoje, trazer novas informações que não ainda haviam sido divulgadas à tona por meio do oferecimento dessa acusação que já estava em processo de amadurecimento, praticamente pronta para ser oferecida. Eu agradeço muito a sua pergunta, mas nós, nas coletivas, nós sempre focamos no objeto daquela coletiva. Senão existiriam infinitas questões sobre um caso tão grande, então, com tantas implicações, tantos desdobramentos. Você possível falar qual o nível de envolvimento dele? Minha sugestão seria se dar uma conversadinha com a assessoria de comunicação depois e marcar um horário separado. No release, vocês também informam que há recursos que ainda não foram localizados e que o delator chegou a dizer que teve orientação do Dirceu para deixar o país. Para que país esse delator teria ido e se esses recursos podem estar em algum offshore e qual seria esse offshore? Foi um relato de um colaborador dizendo que tinha recebido orientação para sair do país e agora, eu creio que isso não se confirmou, né? Ele decidiu não... Ah, tá. Ele passou um tempo fora e agora a gravidade desse ponto está no fato de ele orientar alguém potencialmente investigado, ou potencialmente um colaborador, ou potencialmente uma testemunha, a se afastar num período em que essa pessoa poderia vir a ser implicada ou vir a prestar depoimentos relevantes ao longo da instrução do processo. A conduta passada nesse sentido eleva a probabilidade de ela se repetir no presente. Bom dia, Rafael Martins, Valor Econômico. Uma entrevista concedida pelo advogado Antônio Figueiredo Vasco, cada hoje pelo Valor, o advogado diz que as colaborações premiadas estão direcionadas a uma finalidade só, que é explodir o sistema político. Ele fez isso criticando a maneira como o Ministério Público está conduzindo as relações do âmbito da Lava Jato e não só. Segundo ele, nas relações o Ministério Público está privilegiando o tubarão grande e está punindo o pequeno. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. As colaborações elas seguem sempre o mesmo princípio, trocar um peixinho por um peixão ou um peixe por um cardume. É isso que tem sido feito desde o começo.
Agora, fica difícil comentar a insatisfação de advogados que não tiveram seus pleitos de colaboração atendidos. Quando é analisada uma colaboração, existe uma série de fatores que são considerados, como novidade das informações, novidade das provas, exclusividade das informações e provas que só podem ser obtidas a partir daquele colaborador, o quanto o colaborador pode ressarcir aos cofres públicos, a relevância das pessoas implicadas, o quanto estão ou não sendo omitidos fatos, quando nós comparamos os fatos que estão sendo trazidos por aqueles de que nós já temos conhecimento, especialmente os que não são públicos ainda, ou seja, existe uma série de informações que são consideradas e acordos são feitos apenas quando eles evidentemente são favoráveis à sociedade. Eu acredito que essa entrevista fazia referência especificamente ao acordo feito com a empresa Odebrecht, em que se trocou a parte da punição em relação a vários investigados pela perspectiva de punição em relação a centenas de políticos. Quando nós olhamos esse esquema que a Lava Jato revelou, o diagnóstico feito pela Lava Jato, nós observamos que no topo da cadeia criminosa, no topo da pirâmide criminosa, estavam as pessoas que detinham poder e influência política para fazer o esquema funcionar. E, basicamente, o que nós temos aí é a troca da perspectiva de punição de algumas pessoas. Nós já tínhamos acusado cerca de 10 pessoas, o resto veio a partir da própria colaboração, pela perspectiva de punição de mais de uma centena de políticos que estão envolvidos em corrupção, segundo algumas informações, segundo as evidências apontam, é algo, é claro, que está sob investigação e vai ou não ser confirmado, ao longo de mais de uma década. Bom dia, Rafael Neves, do Metro Jornal. É o seguinte, nesse momento todas as pessoas que estão presas no âmbito da Lava Jato, ou elas ainda nem têm condenação, ou ainda recorrem na segunda instância ou em tribunais superiores. E a minha dúvida a respeito disso é assim, considerando que o Supremo soltou 3 pessoas na semana passada, o nível de convicção da manutenção da prisão dos demais, exceto o José Dirceu, que é alvo de uma nova acusação hoje, é o mesmo? Também existe esse mesmo nível de convicção, de risco de continuidade delitiva ou de outros riscos associados à liberdade dos outros que estão presos? Efetivamente, na semana passada, houve 2 solturas em relação à Lava Jato de Curitiba e uma em relação à Lava Jato do Rio de Janeiro. Vou me ater às solturas em relação à Lava Jato de Curitiba. Foram soltos Genu e Bunlai, mas as situações são muito diferentes quando comparadas à situação de José Dirceu. Genu estava condenado a 8 anos e 8 meses, Bunlai a 9 anos e 10 meses. José Dirceu já está condenado a mais de 32 anos, sem contar a perspectiva de possível condenação a partir dessa nova denúncia. Em relação a Genu e Bunlai, existia um argumento por parte das defesas de que o réu já tinha cumprido boa parte do tempo que ele cumpriria em regime fechado, que se ele estivesse preso definitivamente, logo ele poderia progredir. Em relação a Bunlai, ainda existia uma situação em relação à situação peculiar de saúde e ao fato de que ele esteve em prisão domiciliar. Em relação a Genu, ainda tinha levantada uma questão pelo Supremo Tribunal Federal, apontando que um crime praticado anteriormente por ele, que era base para reiteração criminosa, que eram crimes praticados no mensalão, haviam prescritos, não haviam sido punidos. De modo que se deveria, segundo o entendimento da semana passada do Supremo, ser desconsiderada a prática desse crime que prescreveu. Evidentemente nós discordamos, mas esse foi um fato aventado e que não está presente na situação de José Dirceu. Nós temos, em relação a José Dirceu, várias peculiaridades que agravam a situação, além de nós não estarem presentes. As peculiaridades dos casos de João Genu e de Bunlai, que atenuam, que melhoram a situação, que favoreciam a soltura, além de não estarem presentes essas características. No caso de José Dirceu, existem características que agravam a situação e que apontam no sentido de uma necessidade ainda maior de se manter a prisão, como o nível hierárquico dele na organização criminosa, na prática dos crimes, lembrando que ele foi acusado por organização criminosa aqui em Curitiba e foi condenado por esse crime, a existência dessa nova denúncia, a existência de outras investigações, a existência de 2 condenações à Lava Jato, a condenação do próprio mensalão, o fato de existirem pagamentos ao longo do mensalão e uma série de outros fatos que nós destacamos aqui. Além da reiteração, a gravidade em concreto dos crimes, o assinte à justiça, o risco à instrução que existe em razão da orientação que ele já havia dado, segundo o colaborador, a esse colaborador, o risco
em relação à recuperação de ativos, porque existe boa parte dos valores desviados que ainda não foram recuperados e que, em tese, passaram por suas mãos. Existe ainda o fato da unanimidade das decisões nas cortes inferiores e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em casos de igual ou menor gravidade em que se entendeu pela manutenção da prisão. Tudo isso nos faz extremamente confiantes de que a prisão será mantida pelo Supremo Tribunal Federal na linha do voto já dado, já declarado pelo ministro Fachin. Em relação aos demais presos aqui em Curitiba hoje, vocês contaram que existe um arcabouço suficiente para impedir que prosperem eventuais pedidos de habeas corpus? Em relação às pessoas que estão presas, elas só estão presas porque elas desempenhavam um papel central na prática dos crimes, porque os crimes foram extremamente graves, foram reiterados ou estavam presentes outros requisitos da prisão preventiva. Analisando caso a caso, nós entendemos estritamente necessária a prisão, senão nós não a teríamos pedido. Tanto é que estão presos apenas cerca de 20 pessoas, dentre mais de 260 acusados criminalmente na Lava Jato. Doutor, bom dia. Júlio César, do Estado de São Paulo. Na sua apresentação, você comentou sobre essa denúncia que ela já vinha sendo amadurecida. Então, você queria entender, ela tem o objetivo de influenciar a decisão? Antes da mudança de governo? Sobre o amadurecimento, né? Tá. Da denúncia, mas ele foi apressado até para tá. contar. Certo. O objetivo é influenciar. Não, o objetivo é trazer à tona informações e provas que já estavam aqui à disposição e, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal não tem obrigação de conhecer todo o conteúdo da investigação que tramita em Curitiba. Então, nosso objetivo foi trazer à tona essas informações e provas que o Supremo Tribunal Federal, dentro da sua ampla independência, poderá ou não considerar. Essa é uma avaliação que cumpre ao Supremo fazer. O que nós estamos fazendo é apenas aproveitar a oportunidade do momento para trazer à tona essas informações e provas, respeitando integralmente a independência da nossa Corte Suprema. Em relação à segunda questão, a perspectiva dele de influenciar. Essa perspectiva de influenciar, ela impacta um dos requisitos da prisão, que nós entendemos presente, que é exatamente o risco de reiteração criminosa. Em paralelo a outros riscos que nós mencionamos, risco de turbar a instrução do processo, risco à efetiva recuperação do dinheiro. Em relação à reiteração criminosa, nós observamos que José Dirceu tinha uma ampla influência no cenário político partidário. Ele tem uma ampla influência no partido a que ele pertence, e nós observamos também que esse esquema político-partidário identificado na Lava Jato, ele está espalhado, e a colaboração do Odebrecht deixou isso muito claro, pelos diferentes níveis da federação, pelos diferentes governos. Então, a mudança do governo federal não é suficiente para estancar a prática de crimes sob a influência de José Dirceu. Veja que a situação aqui pode ser comparada à situação de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha deixou o mandato parlamentar, perdeu o mandato parlamentar, mas permaneceu tendo uma influência sobre o sistema político e sobre a potencial prática de crimes por parte de outras pessoas, o que foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ao menos o Supremo Tribunal Federal não decidiu... O Supremo Tribunal Federal, quando foi submetido a questão em reclamação, embora em exame não exauriente, não profundo, liminarmente ele não viu na face qualquer ilegalidade na prisão. Não que o Supremo, evidentemente, não possa reavaliar essa prisão no futuro, mas nós podemos traçar uma comparação. Assim como Eduardo Cunha, em razão da sua influência política, pode continuar praticando crimes, José Dirceu, em razão da sua influência política e da atuação do seu grupo político em diferentes esferas de governo, pode sim continuar praticando crimes. E o fato de que crimes foram praticados a despeito do mensalão ao longo de pelo menos 7 anos, às dezenas, é um indicativo muito sério, muito consistente nesse sentido, que nos mostra a necessidade de, nesse momento, proteger a sociedade. Situações extremas requerem medidas extremas. Essa é uma situação extrema e requer a prisão como um remédio amargo, como uma situação extrema necessária para proteger a sociedade. Dr. Vinícius Borek, do UOL. Em todo esse contexto de discussão da lei de abuso de autoridade, a defesa do José Dirceu soltou uma nota, vou abrir aqui as aspas deles. Depois reclamam da lei de abuso de autoridade. Como vocês recebem esse tipo de postura do advogado e de que forma todo esse adiantamento, toda essa questão que você está explicando pode influenciar nessa questão em si? Evidentemente é um excesso retórico. O que o Ministério Público Federal faz hoje
é, dentro do exercício das suas atribuições de primeira instância, oferecer uma acusação criminal de acordo com o momento escolhido que entendeu mais oportuno. Evidentemente, ninguém teria a pretensão de buscar influenciar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não, o que o nosso papel é trazer fatos à tona e cabe ao Supremo avaliar dentro da sua independência se vai tomar esses fatos em consideração ou não. E é relevante que fatos criminosos, a continuidade dos crimes, seja trazida à tona. Isso é algo que pode ser relevante. E nós estamos simplesmente desempenhando o nosso papel, cumprindo regularmente com as nossas atribuições. Bom, no caso das 3 ações penais já propostas, em relação às quais podemos falar aqui, se verificou que José Dirceu canalizava recursos ilícitos para benefícios próprios. Então, é possível verificar nesse gráfico, por exemplo, reformas de imóveis utilizados por ele, ou dele, ou de sua família. É possível verificar que mais de 113 voos que ele efetuou em jatos particulares foram custeados com dinheiro de propina que era canalizado pelo seu operador, um dos seus operadores financeiros. É possível verificar que a sua empresa de assessoria e consultoria, a JD Assessoria, recebeu milhões de reais de recursos oriundos da prática de crimes na Petrobras. Então, a forma como ele utilizava esses valores, ela está, em parte, já explicitada aqui, a exemplo do que o Dr. Júlio Noronha explicou, de utilização para custeio de assessoria de imprensa para cuidar da imagem dele ao tempo em que ele era julgado no mensalão, os imóveis, mas também, em parte, ainda não foi definida, né? Então, esse é um aspecto muito importante da situação de José Dirceu. Ele não só recebeu da UTC e da Engevix, ele recebeu de diversas outras empreiteiras, e não empreiteiras, empresas que atuam em contratos públicos no Brasil. A sua empresa de assessoria diretamente recebeu dezenas de milhões de reais, cuja investigação da licitude ou ilicitude ainda está em curso. Então, a condenação de José Dirceu pelo pertencimento a uma organização criminosa, ela não delimitou ainda, não foi possível delimitar os limites dessa organização criminosa. A cada fase da Lava Jato se verifica que a organização criminosa a que pertencia José Dirceu, ela é ainda maior. Então, a prisão, a manutenção da prisão dele também se faz necessária para que, em liberdade, ele não volte a contatar outros integrantes da organização criminosa que, porventura, ainda não tenham sido identificados, ou para dar uma destinação ilícita aos bens ilicitamente auferidos, que ainda não puderam ser totalmente rastreados. Então, nesse contexto, sim, boa parte das vantagens foram utilizadas por ele diretamente e outras ainda não tiveram sua destinação definida. Vinícius, desculpa, Vinícius, só para complementar a resposta em relação àquela tua questão do abuso de autoridade, declarações como essa mostram que o objetivo de muitos ao buscar uma lei de abuso de autoridade é criminalizar a atividade legítima da investigação dos delegados de Polícia Federal, dos procuradores da República e dos juízes. Eu só queria saber, até desculpa se passou batido aqui no Ministro, se tem algum pedido de bloqueio de valores das contas dos investigados ou de devolução aos cofres públicos. Desculpa, como é o seu nome mesmo? Adriana do Geo. Adriana, nós não nos manifestamos quanto a medidas cautelares antes delas, de eventuais medidas cautelares antes de elas se tornarem públicas. E no final, sempre de toda acusação criminal, nós fazemos um pedido de ressarcimento aos cofres públicos em relação aos danos causados por aquelas condutas. Aqui, ó. Desculpa, só para complementar a resposta do Dr. Neutan, os valores objeto do pedido de ressarcimento correspondem ao dobro do valor identificado de propina. Especificamente, R$ 1.800.000 relacionados aos pagamentos feitos a entrelinhas e R$ 3.072.000 referentes aos pagamentos realizados pela UTC à JD Assessoria. Esse já é o dobro, tá? Esse é o dobro do valor das vantagens indevidas identificadas. Então, no caso dos pagamentos para entrelinhas,
o valor do ressarcimento corresponde a R$ 1.800.000 e o valor referente aos pagamentos ilícitos da UTC correspondem a R$ 3.072.000. Fernando Moura. Eu só fiquei com uma dúvida. Ele foi denunciado por corrupção, lavagem? Por lavagem. Só lavagem? Lavagem. 33 atos de lavagem. 33 crimes de lavagem. Obrigada. Pessoal, vamos ficar sentadinho só pra gente pegar a imagem dele. No começo a gente já não conseguiu fazer. A gente não, você, né? Pode.